A verdade, enfim, apareceu e Botafogo tem dia decisivo para fechar com reforço. Fala galera, eu sou o Alan Santos, trazendo as últimas informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo, é claro que eu estou falando do Glorioso. O Botafogo, de fato, vive um momento muito importante. O Botafogo entra em campo no próximo final de semana contra a equipe do Santos, na Vila Belmiro, visando se consolidar cada vez mais dentro da primeira página do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Ceará pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro foi adiada, né? Por conta de jogos a cada 3 dias, o Botafogo, a CBF acabou adiando esse jogo para o próximo dia 4 da data FIFA, no estádio Newton Santos. O Botafogo entra em campo contra o Ceará. Tá? Então, dentro da data FIFA, na parada, enquanto os clubes vão estar ali parados, ali, servindo as suas seleções, os jogadores, o Botafogo vai entrar em campo contra a equipe do Ceará para cumprir a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza? Agora, falando sobre a verdade que apareceu na tarde desta quinta-feira, em entrevista ao técnico Renato Paiva, ao ser indagado pelo André Rizek, jornalista do Sport TV e apresentador também do Seleção Sport TV, ele foi muito sucinto. E aí, CR7 é o nome que o Botafogo debate, é um nome que o Botafogo tem como possibilidade para o Super Mundial de Clubes? O técnico foi muito sucinto ao dizer não. CR7 não está nos planos do Botafogo. Ele diz não, né? Então, segundo o treinador, pode ser uma forma de despistar, pode ser algo que, de fato, como o próprio Jorge Nicola disse, que é uma tratativa sendo conduzida pelo próprio John Textor, mas como o Renato Paiva é treinador, ele teria sido também avisado que estaria acontecendo essa negociação. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Um ponto interessante dentro disso é que ele também fala sobre reforços, a importância do Botafogo se reforçar para essa janela de meio de ano, janela essa que vai do dia 1º de junho até o dia 10 de junho, o Botafogo vai fechar algumas lacunas. E o próprio técnico Renato Paiva fala sobre isso, fala da importância do Botafogo se reforçar, né? O Botafogo vem sofrendo com problemas, com desgastes, né? Principalmente físico, dentro desse calendário maluco de jogos a cada 3 dias. E aí o Renato Paiva fala que tem sim um planejamento de contratações, tem sim um planejamento do Botafogo conseguir trazer jogadores para a linha defensiva, a linha de meio de campo e também para o ataque. E dentro disso, o nome do CR7 acaba sendo descartado pelo técnico Renato Paiva. Quem esteve no Rio de Janeiro e acompanhou a vitória do Fogão no estádio Newton Santos foi o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique está passando aí as suas férias. Eu acho que é muito difícil, né? Muito difícil mesmo. O Botafogo conseguiu um empréstimo com a sua equipe, o Zenit, para o Super Mundial de Clubes, mas poderia ser um nome para, quem sabe, o torcedor do Glorioso sonhar, né? Luiz Henrique, Almada e o próprio CR7. Realidade é que o Botafogo tem um dia decisivo para reforços nessa quinta-feira, né? Além do Caio, do jogador de 29 anos do Krasnodar, o Botafogo também está por detalhes ainda, questões burocráticas separam Botafogo e o zagueiro Abner, jogador que tem 6 partidas dentro dessa temporada do Campeonato Brasileiro, não foi relacionado para o último jogo contra o Bragantino, também está aguardando aí questões burocráticas para anunciar o zagueiro. Hoje também houve andou bastante, né, tá muito bem encaminhado a situação de Álvaro Montoro, jogador de 18 anos. Cara, o Álvaro Montoro, como eu disse ontem no nosso boletim, para muitos é um novo Almada. E você vê, né, o Botafogo, ele consegue ir em jogadores muito jovens que são ativos. Dentro do próprio clube hoje, é claro, pagou uma grana pelo Jair,
mas é um jogador que vem se destacando, um jogador que jogou a Série B do ano passado. David Ricardo é um exemplo como esse. O próprio Cuiabano é um exemplo como esse, um jogador que estava na temporada passada, no início, ele um pouco escanteado pelo Renato Gaúcho, não estava bem no Grêmio, estava voltando de lesão e chega no Botafogo já dentro da sua segunda temporada muito mais maduro do que estava na temporada passada. E assim também acontece com outros jogadores, né? O Botafogo consegue mapear jogadores muito bem. Claro, e muitas vezes são apostas. E acho que o Álvaro Montoro também é uma aposta. É um jogador para daqui a 1, 2 temporadas estar voando com a camisa do Glorioso. É um jogador que joga muito pelo meio, né? E tem essa ideia assim do Botafogo de maturar o atleta. O Botafogo vai pagar cerca de 45 milhões de reais, né? 8 milhões de dólares ali pelo jogador. Então, de fato, é um jogador que tem tudo para agregar e crescer muito. Foi muito elogiado pelo Scaloni, técnico da seleção argentina, e a gente espera assim, fazer a chegada do Álvaro Montoro, conversar com ele, saber a importância também de vestir a camisa gloriosa, né, histórica também, né, e torcer para que ele dê certo. Vai ser já um ótimo reforço para esse Super Mundial de Clubes. Ele que fez jogos importantes também pelo Vélez, né, na equipe argentina. Foi tirado do jogo de hoje contra o Peñarol, e aí já fica dentro dessa negociação à disposição do próprio Botafogo para o Super Mundial de Clubes e para a fase de mata-mata da Libertadores da América. Beleza, galera? Olha, um ponto também interessante para você que ainda não assistiu os bastidores da vitória do Botafogo, tá lá disponível também no canal do Botafogo, né? E me chama muita atenção, mais uma vez, a fala do Marlon Freitas, né? A liderança do Marlon Freitas, né? Que jogador é o Marlon Freitas, que liderança o Capitão América é. Passou poucas e boas em 2023, foi um ano de 2024 onde ele conseguiu uma afirmação com a camisa do Glorioso e novamente ele estava à frente, né? É ele que puxa a conversa, ele e o Gregor são jogadores que puxam a conversa com o Renato Paiva, né? De se organizarem dentro de campo, né? Com um a menos novamente dentro de uma Libertadores da América. Mais uma vez, Marlon Freitas entrando aí para a história, vale muito a pena ver também esse bastidores aí da vitória do Glorioso, beleza? É isso, galera, vai chegando ao fim aqui o nosso boletim.